É que você gosta, né? Gostei. Fala oi, fala oi. Gostei. Você quer? Tira foto aqui. Na mesma cidade, à vontade, pode passar. Processo de denúncia. Bom, é o seguinte. Esse é o Ramon, Meu nome é Ramon, chama Pedra Ramon porque pedreira do Ramon, aí fundiu os dois nomes. É uma forma de lembrar de pedra e estou botando a minha assinatura embaixo. Estou fazendo a garantia do produto. Então é o seguinte, como surgiu a ideia eu sou engenheiro de Minas, formado pela Escola de Minas da Universidade Federal de Rio Preto. Fui trabalhar em São Paulo depois que eu formei em pedreira. Trabalhei lá 3 anos e meio em pedreira. Meu pai adoeceu, vim pra cá, passei em pedreira agrária. Um ano depois ele faleceu. Então eu mexi com café e gado. Para não perder minha profissão, eu precisava montar alguma coisa na minha área. Eu resolvi montar uma pedreira, porque a demanda na época favorecia mais uma instalação aqui na região. Bom, o lugar que a gente tinha aqui, podia ser lá em cima naquele alto, lá fazia parte da propriedade, hoje é da minha irmã. Lá tem uma rocha boa, porém a condição lá não favorece, é muito longe, é muito alto, mais distante da estrada. E aqui, pelo que vocês puderam perceber nessa descida aí, é mais tranquilo, é mais próximo do asfalto. Então, a rocha aqui é uma rocha muito boa. A rocha aqui, ela é um charnoquito. O que é um charnoquito? É um granito ligeiramente temperizado. Bom, o que é isso? O granito é uma rocha ígnea, é uma rocha que veio do centro da terra, é magma, aflorou e teve um resfriamento rápido. Aí, no granito, vocês observam cristais maiores e formados. A composição básica do granito é quartzo, feldespato e níquel. Tem outros componentes. Esses outros componentes vão fazer a cor do granito. Que nem ali mesmo tem um granito rosa, em função do feldespato. O feldespato marcou uma reboleira ali de granito rosa. Quer uma pedra dela pra mim? Pode, claro. Levar que é maior lá. O granito da Vargem ali. Levar que é maior lá. Então ali tem É porque eu gosto da cor. Isso, inclusive a característica do granito rosa é bem diferente na questão de duração, equipamento, em relação ao outro que não é rosa. Então, bom, isso aqui é gneiss, isso aqui é granito. E tem uma interface, se vocês olharem aqui, ó, bem de frente de onde nós estamos, vocês estão vendo uma cor assim acinzentada e a malha, a granometria é bem fina. Ali é gneiss. Do lado esquerdo aqui já é granito. E tem uma interface aqui, ó, que não é nem gneiss nem granito, é uma mistura. Então por isso é chamado charnoquito. O gneiss nada mais o gneiss já foi granito um dia. É como se fosse água e gelo. É a mesma substância, porém em estado diferente. Primeiro houve a formação do granito. Depois, com o passar dos anos, milhões de anos, interferismo, movimento de placas tectônicas, sob alta pressão e temperatura, esse granito derreteu e formou-se o gneiss. O granito não tem arranjamento coordenado. O gneiss tem. Por quê? Vocês podem ver aqui que você não identifica uma granometria tão grosseira, e aqui existe um plano de preferência de partição. Segundo os geólogos, na época da formação do gneiss, houve um derretimento dos cristais. Quando eles se sedimentaram, eles se sedimentaram de acordo com o campo magnético da Terra na época. Então, teve uma orientação um do lado do outro, houve um plano de partição. Se você for fazer um paralelepípedo com essa peça aqui, ele não fica bom. Se você fizer com essa, o cara que tem as manhas lá, ele vai cortar um quadradinho certinho. Então assim, quartzo, feldespato e mica. Quartzo, feldespato e mica. É a mesma coisa, a mesma composição, em estado diferente. Um não intemperizado, outro intemperizado.
O solo nada mais é do que o intemperismo da rocha-mãe. Então, com o passar do tempo, o solo foi intemperizando, aí foi tornando essa camada aí macia, aí veio a vegetação, foi enriquecendo com matéria orgânica e o solo hoje, o solo de hoje é a rocha de ontem. Tanto que a gente usa calcário para corrigir esse peso do solo. E já existe agora um trabalho para fazer a rochagem na agricultura. O que é a rochagem? É pegar o pó de rocha e aplicar nas plantações para fornecer os nutrientes básicos para a planta. Planta não absorve nada na forma orgânica, somente na forma inorgânica. Quando a gente joga matéria orgânica lá na lavoura, ela precisa ser mineralizada através de bactérias e então disponibilizada para a planta. Então, ao invés de você jogar matéria orgânica lá na plantação, lá no cafezal, esperar micróbios e bactérias processar essa matéria orgânica, você moe a rocha e dá a injeção na areia. Isso é um estudo novo que está sendo desenvolvido agora e provavelmente vai dar bom resultado. Nós já fizemos experimentos aqui e deu bom resultado. Então, uma vez que identificou a rocha é boa, o primeiro ensaio que a gente faz chama abrasão Los Angeles. Você pega 30 kg de material, coloca dentro de um moinho e marca o tempo e vê depois o desgaste dessa pedra. A abrasão Los Angeles ideal é entre 30 e 40. Por quê? Quanto maior a abrasão Los Angeles, quer dizer que mais desgastou o material. E quanto menor a abrasão Los Angeles, quer dizer que menos desgastou o material. Desgaste 0, desgaste 1, desgaste 2 não é bem-vindo na construção civil. Por quê? Se a pedra não desgasta nada, ela não vai ter aderência nenhuma de asfalto e nem de cimento. Então ela tem baixa tensão superficial, não é bom para o agregado e nem é bom para o asfalto. Então a nossa abrasão Los Angeles aqui é em torno de 34,5, ou seja, está dentro da faixa ideal. Quanto mais resistente a pedra, melhor para o concreto. Por quê? Quando você faz um concreto, você coloca cimento, que é o aglomerante, e areia e brita, que é o aglomerado. Quando vai romper o corpo de prova, quando bota pressão no corpo de prova, o primeiro que rompe é o aglomerado. Então, quanto mais resistente o aglomerado for, menos cimento você vai gastar no seu concreto. Ou seja, o custo unitário do cimento na composição do concreto é o mais caro. Então você tem que procurar economizar cimento. Então, se você tiver uma rocha muito branda, você vai gastar mais cimento para obter o mesmo resultado. E se a rocha gerar muito pó, é um outro problema, porque o pó, quando você joga o cimento junto com o aglomerado, o cimento, para fazer a função dele bem feita, ele tem que cobrir a área superficial do agregado. Então, se você tiver muito fino, você vai gastar mais cimento para cobrir aquela área superficial. Se você tiver menos fino, você vai gastar menos cimento e vai ter um resultado melhor. Isso funciona também para asfalto. Outra coisa, índice de forma. Se você tem um material que é muito lamelar, isso aqui, ó, só lamela, ou muito acicular, que é a agulha, o que acontece? Principalmente, vou dar uma olhada pra você. Se você tiver um material muito assim, lamelar, muito acicular, o que acontece? Você lança uma bola de pista, o rolo entra para fazer um trabalho final. Quando o rolo entra, ela faz isso, ó, levanta. Quando o rolo passa e sai, ela faz isso, arrebita. Não dá um bom acabamento. No concreto, imagina você ir preencher uma estrutura, claro que a perda está grande, preencher uma colunazinha com ferragem lá no meio, um material assim, ele vai engaiolar, vai gerar pontos vazios e fraqueza no concreto. Não vai gerar ponto de fraqueza no concreto. Vai dar broca, né? Vai dar a tal da broca. Aí entra a questão da água. Se você puser água de menos, vai ficar concreto farofa. Se puser água de mais, vai ficar fluido, vai preencher bem os espaços, mas essa água, quando evaporar, vai deixar espaço vazio, fraqueza no concreto. Então tem que ser uma coisa bem dosada. Bom, uma vez identificada a rocha
a questão da... Aí passa por minha área. Aí é engenharia de Minas, aí é extração. Né? Deixa eu ver um parênteses aqui. Ele falou sobre o Gnais, que ele tem a propriedade de colocar em planos, né? É importante vocês saberem o nome dessa propriedade para a próxima. Só parênteses. Tipo, clivagem. Ele falou. Achei que ia procurar. Crivagem. Desculpa. Crivagem. Clivagem. Esse plano de preferência de partição da ótica, que é justamente a orientação dos cristais da época da formação, um paralelo ao outro, né? Que tinha um campo magnético na Terra. E não sei se você sabe, fazer uma bússola basta uma rolha e uma agulha. Se puser dentro d'água, ela vai. Então assim, aqui existia um afloramento e um capeamento. O afloramento estava mais ou menos da metade para baixo e aqui em cima dá para ver o capeamento que nós já estamos fazendo aqui. Que é o solo. E aqui eu tive a felicidade de ter entre o solo e a rocha uma interface definida. Ou seja, eu não tenho deterioro na passagem. Então não tem moledo. Quando eu faço limpeza, a limpeza chega. Quando acontece esse tipo de moledo, é muito encrenca, porque não é nem pedra, nem solo. E aí é um material que você tem que tirar. Se vai na britagem, ele atrapalha, porque não bate. Então é complicado. Para começar a exploração, eu preciso fazer a máquina que faz furo é aquela lá. Tem uma pilha de 3 polegadas e meia na ponta e tem as hastes que vão fazendo a penetração na pedra. E aqui nós estamos com a bancada de 11 metros. Ela fura 11 metros, depois ele preenche, faz uma ligação de furos e aí vem a detonação. Depois de desmontado, a escavadeira carrega o caminhão que vai fazer o transporte com a primeira britagem. O que não passa no britador primário, ou que o operador supõe que não vai passar no britador primário, a gente chama de mortaco. Ele é deixado para trás, são aquelas pedras maiores. Antigamente a gente fazia fogacho, carregava com explosivo e detonava. Só que quando você carrega um ataque, ele joga material a 360 graus de ângulo, ele não tem como controlar. Ele não passa por ser grande. A boca do britador é 80, é um 180, ele tem 100 centímetros por 80, ou seja, 1 metro por 80. Aquela pedra ali, com certeza, então não vai passar no britador. O que a gente faz hoje? A gente usa rompedor. Tira a concha da escavadeira, adapta lá um rompedor e ele vai ele vai com a lança, encosta o rompedor no mataco, faz uma percussão e a pedra rápida. Aqui são 3 bancadas que nós encostamos. A bancada não é dessa altura não. Por apito de serviço, nós encostamos as 3 bancadas num paredão só. Então, esse ano, assim que entrar o período de seca aqui agora, vamos começar a continuar aquela limpeza ali e avançar essa parede para lá, até avançar também, tanto essa uma limpeza aqui e avançar essa nossa placa também. Enquanto isso, nós estamos fazendo esse ponto aqui. Aqui um afastamento de 2,80 para fazer um furo, 3 linhas, 2,80, 2,80, 2,80 e um espaçamento de 3,80. Faz a ligação entre fluxo, que a gente chama de malha, e o explosivo que a gente está usando hoje é um explosivo chamado bombeado. Ele vem em caminhão, em tanque, e ele é misturado aqui na hora. Depois que ele é misturado, ele se torna explosivo. Aí uma mangueira com um operador enche o furo de explosivo. Por que isso? Dois motivos. Evitar de comprar explosivo e deixar guardado no paiol, que é uma questão de segurança. O bandido hoje está roubando o paiol de explosivo para detonar a caixa eletrônica. Então, isso aí todo mundo está vendo, todo mundo.
Ministério do Exército está numa injeção. Essa semana eles estiveram aqui. O paiol que. Isso. Então, eu tenho zero de estoque no paiol. Resolvi o problema. Por outro lado, o explosivo bombeado, ele é um pouco mais caro, mas ele é bem mais potente, tem muito mais energia. Consequência disso, que a minha malha era 2,40 por 2,40, foi parar em 2,80 por 3,80. Ou seja, se por um lado o explosivo é mais caro, por outro a malha abriu mais, meu custo-benefício ficou melhor. Porque eu gasto menos para furar, gasto menos explosivo e obtenho um resultado de volume de rocha desmontada muito maior. Então, acabou que a bandidagem me ajudou a economizar. Se não fossem eles, eu não teria experimentado o bombeado. E nem as fábricas também teriam evoluído essa questão do bombeado. Mas, meu pai dizia, a malha experimenta mesmo. Bom, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Uma coisa que, alguma curiosidade? Essa propriedade era do meu pai, porém o direito mineral já tinha sido requerido por uma empresa do Espírito Santo que deixou caducar e foi encampada por uma empresa de Belo Horizonte. Mas você já sabia? Eu já sabia porque isso aqui era um afloramento, a rocha aparecia. Que nem você está vendo lá no alto do morro, aquilo chama afloramento. Então eu sabia que tinha esse afloramento e já tinha feito um teste na pedra. Quando eu quis fazer a coisa certa, eu tive de comprar essa área que estava dentro da fazenda. Porque você é superficiário quando você compra uma propriedade, ou seja, de 0 a 1 metro é seu. Ah, tudo que tem. O que passou de 1 metro para baixo é da União. Então, para você explorar de 1 metro de solo para baixo, você tem que ter autorização da União. Aí, através do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. E envolve com isso depois a parte ambiental, você tem que estar lá, faz um projeto, eles vêm aqui, fazem um vídeo, falam se você pode explorar ou não, e onde você pode explorar e como você pode explorar. A gente tem que guardar 30 metros de distância do leito de córrego, sendo que numa necessidade ou urgência, pode-se entrar com um projeto lá no meio ambiente e solicitar a entrada nessa área de APP, que é a área de preservação permanente. Se eles julgarem que é uma atividade de benefício comunitário, aí eles podem autorizar. Mas isso aí é complexo, muito complexo. Mas pode autorizar. Sim. Só que ao invés de fazer reflorestamento, o que eu fiz? 1 hectare de terra aqui custa algo como uns 30 mil reais. 1 hectare de terra aqui nessa região. A gente tem a prerrogativa de comprar dentro da bacia hidrográfica um terreno que já esteja em capoeira, já esteja reflorestado, para valer como compensação. O que eu fiz? Fui lá em Conceição de Ipanema, comprei 19 hectares para compensar esse custo. Enquanto 1 hectare aqui custa 30 mil, lá custa 3. Então, ao invés de fazer um projeto, reflorestar, então fui lá e já comprei pronto. E aí, Troca, né? Isso. Aí passou a valer como reserva legal, mas que não comprei lá. Então hoje está na minha escritura essa reserva. E aqui tem exploração para quantas gerações essa família? É o seguinte, é uma pergunta que a gente sempre usa. Essa rocha, ela é diferente de basalto e de calcário. O basalto, normalmente, ele é derrame. Então, também um magma que é derramado. Aí ele normalmente camadas de até 17 metros. Então você começa a furar, daqui 17 metros abaixo é solo de novo. Ou é outra rocha, ou é um pequenino qualquer. O calcário é formação sedimentar. Então são bolsões. Essa rocha, por ser magmática, ela veio do centro da Terra, florou e ficou dura, petrificou. Então, quando houver tecnologia para eu descer, eu posso descer. Enquanto houver tecnologia. A primeira medição que nós fizemos aqui, com
uma estimativa de produção que eu tinha antes, daria para cerca de 90 anos. Sabendo a gente que essa borda pode ser ampliada. Então, como hoje a produção é maior do que estava prevista, teoricamente eu teria uma produção aí, do jeito que está hoje, em torno de 60 anos. Eu tenho 47, eu estou achando que não vou ver isso tudo, né? 67. E aí, então, pelo menos para as minhas filhas e meus netos, se eles quiserem trabalhar e souberem trabalhar, eu acho que dá para tocar, né? Mas, de qualquer forma, do lado de lá é rocha, do lado de lá é rocha, e essa rocha, ela vai até dentro de Vila Nova, pelo menos esse corpo rochoso. Tanto que a instalação nossa ali, da pedreira, lá os britadores, as peneiras, todo o concreto está engastado na pedra. Então teve lugar lá que bastava limpar com a vassoura. Para engastar o concreto na pedra, o que a gente faz? Por uma base aí de, vamos dizer, 40 por 40, a gente faz 5 furos. Aqui, e um no meio. Ferro de 1 polegada. Se você furar 10 vezes o diâmetro do ferro, ou seja, 10 polegadas, que corresponde a em torno de 25 centímetros, você engasta ali, só Deus para tirar. Não arranca mesmo. Então você furou aqui um pouco mais de um palmo, botou o ferrinho lá dentro, faz uma latinha de cimento com areia, joga antes lá e desce o ferro. No dia seguinte, pode amarrar um trator de esteira lá que arrebenta o ferro, mas não arranca de lá. Então, para efeito de obra ali, para mim foi bom, porque a fundação ficou barata. A pedra está ali, furei o martelinho na pedra, joguei a latinha de cimento, ferrinho lá dentro. Acertou também. Beleza. Então, quando a gente subir ali, vocês vão olhar do lado direito, ali embaixo, na subida, vocês vão ver uma plataforma e a rocha florando ali. Lá na Alfa, atrás da usina de asfalto, nós tentamos fazer um pátio lá, começamos a escavar a terra, achamos pedra. Então, isso me lembra um professor que na época da escola falou o seguinte: ele foi contratado para ir para a Arábia Saudita achar água. Começava a furar petróleo, sabe? Petróleo de novo? Pedra de novo? Desse jeito. Então, essa região aqui, e aquele corpo rochoso lá, eu já fiz, na época eu fiz uma análise daquele material, é o mesmo material daqui. Então, toda essa região, vocês podem ver, aquela montanha lá atrás, ela pode estar quilômetro no caso? Pode, quilômetro. Aquela montanha lá em cima tem o mesmo material, é um material parecido. Se estende. Isso. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta: se é um granito, por que você não fez bloco e poliu para vender como ornamental? Se vocês repararem ali, vocês vão ver uma estratificação de umas fraturas na rocha. Aquilo ali impede que a gente faça um bloco de boa qualidade. Até porque, como já foi dado fogo aqui, com o uso de explosivo, a onda de choque criou micro fissuras para dentro do corpo rochoso. Então, se você fizer um bloco e passar depois um raio-x nele, você vai ver várias fissuras. Então, micro fissuras, né? Granito ornamental, essa rocha está fingida. Essa aqui não posso fazer. Aquela rosa ali daria uma nota preta. Se eu conseguisse cortar o bloco, eu fazer. Só que hoje ela está muito fragmentada. Então, não adianta cortar. Como eu já dei fogo aqui, é só mesmo para abrir. Brita para vocês. E a vantagem é que ela é mais resistente. Vantagem que ela é mais resistente. Outra coisa, um material mais resistente gera menos pó de pedra. Comercialmente é melhor. Por quê? Porque o pó de pedra é mais barato. Só que eu não posso deixar o pó de pedra, porque o pó de pedra na composição do concreto, na composição da massa asfáltica e na produção de blocos. A gente tem uma fábrica de blocos, na fabricação de bloquete. Até mesmo a argamassa hoje, muita argamassa de pedra, e o embolso de parede, quando é feito com pó de pedra, ele é mais resistente e dificulta a ação da umidade. Porém,
seca rápido. porque ele seca muito rápido. Aí o cara tem que trabalhar. Aí tem que ser rápido, tem que trabalhar. Dá Aí, pra Heron. fazer? Dá. Só que Quem te arrebentar você aí, ó. Onde eu tô aqui, ó. Por que a brita fica mais cara? aí é uma questão mercadológica. Na verdade, você está falando um pedrisco do pó de pedra ou um pedrisco da brita? Não, aqui no nosso caso é o meu preço. Quando eu tiro o pedrisco do pó de pedra, ele é um pouquinho mais barato que a brita e um pouquinho mais caro que o fogo. Então, depois eu peguei um produto já pronto e dentro da sessão de custo, toda a questão que eu faço. Onde houver maior produto, onde houver menor produto. O pedrisco que nós temos aqui, ele pode ter 7 milímetros para baixo. Eu levo ele lá em cima, faço uma pequena, corto em 3 milímetros, 3 milímetros abaixo, um pó fino, eu uso para encosto, hein, pessoal, usa para encosto. 3 a 7 milímetros para dentro da cima. Eu uso a ideal para fazer o bloco. Ele preenche bastante espaço vazio dentro da forma, dentro da abertura da forma. Você não pode botar brita, porque não vai passar na forma, vai dar espaço vazio lá dentro, vai prejudicar a população do fogo. Já o pedrisco não. E aí o que é mais barato? O metro cúbico do cimento ou o metro cúbico da brita? A tonelada, o cimento custa R$18 o saco hoje, daria R$360 a tonelada. A brita é R$36 a tonelada. E essa é mais barata. Tanto que existe, na fundação, por exemplo, quando você vai fazer uma fundação, você compra pedra de mão. Por quê? Porque um metro por de R$300, um metro da pedra de mão é R$36. Então faz o concreto ciclópico. Vai jogando concreto, pedra de mão. Concreto, pedra de mão. Barateia o custo da obra. Mais alguma coisa? Ou podemos subir? É o seguinte.